Boa tarde, caros participantes do Grupo Taubaté SP. Vamos dar continuidade ao assunto O Nome de Deus. Agora com a terceira parte, onde nós vamos falar do nome e como que ele atravessou o tempo, o nosso tempo, o tempo da raça humana, desde que ele foi dito a Moisés até os dias atuais. Vamos ver esse assunto. Jeová quer que o homem conheça e use seu nome. Isto é evidente pelo fato de que ele revelou seu nome às primeiríssimas duas pessoas na terra. Sabemos que Adão e Eva estavam familiarizados com o nome de Deus porque depois que Eva deu à luz a Caim, ela disse, segundo o texto hebraico original, ela disse assim: produzi um homem com o auxílio de Jeová. Isso está escrito lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 1. A diferença é que nas traduções atuais, conforme nós vimos num quadrinho que eu já postei aqui nesse grupo, eles substituem a palavra, o tetragrama, que é o nome de Deus, pela palavra Senhor, ou então Soberano Senhor, ou então Altíssimo, ou então simplesmente Deus, né? Mais adiante, em Gênesis, lemos que homens fiéis como Enoque e Noé andaram com o verdadeiro Deus. Eles também, portanto, devem ter conhecido o nome de Deus. O nome sobreviveu ao grande dilúvio, com o homem justo Noé e sua família. Apesar da grande rebelião ocorrida algum tempo depois em Babel, os verdadeiros servos de Deus continuaram a usar o seu nome. Ele ocorre centenas de vezes nas leis que Deus deu a Israel. Só no livro de Deuteronômio ele ocorre 551 vezes. Nos dias dos juízes, os israelitas evidentemente não se esquivaram de usar o nome de Deus. Eles até mesmo o usavam na troca de cumprimentos. Lemos, sempre no original em hebraico, a respeito de Boaz saudar seus ceifeiros desta forma: Jeová seja convosco. Eles retribuíam o seu cumprimento dizendo: Jeová te abençoe. Veja isso lá em Ruth, capítulo 2, versículo 4. Sempre que vocês se depararem com a palavra Senhor na sua Bíblia, saiba que ela é a substituta da palavra Jeová, que é do tetragrama, viu? No decurso da história dos israelitas, até a época em que retomaram a Judá após o cativeiro deles em Babilônia, o uso do nome de Jeová continuou a ser comum. O rei Davi, um homem agradável ao coração do próprio Deus, usou extensivamente o nome divino. Ele ocorre centenas de vezes nos salmos que ele escreveu. Confira isso daí em Atos, capítulo 13, versículo 22. O nome de Deus estava também incorporado em muitos nomes pessoais israelitas. Assim lemos que Adonias significa Jeová é meu Senhor. Já é uma forma, né? Já é meu Senhor. É uma das formas que os israelitas usavam para abreviar o nome Jeová, embora significasse a mesma coisa. Outro nome também que tem o nome de Jeová é Isaías. Isaías significa salvação de Jeová. Jonatã significa Jeová tem dado. Micá ou Miqueias significa quem é semelhante a Já ou Jeová. E Josué significa Jeová é a salvação.
O nome de Deus também está contido fora da Bíblia. Existe também evidência de fontes de fora da Bíblia a respeito do uso extensivo do nome divino nos tempos antigos. Em 1961, uma antiga caverna mortuária foi descoberta um pouco a sudoeste de Jerusalém. Segundo um artigo de Israel chamado Exploration Journal, ou Revista de Exploração lá de Israel, seu volume 13, número 2, nas suas paredes havia inscrições hebraicas que aparentemente datam da segunda metade do 8º século antes de Cristo. As inscrições contêm declarações tais como: Jeová é o Deus de toda a terra. Em 1966, publicou-se um artigo na Israel Exploration Journal a respeito de fragmentos de cerâmica com inscrições hebraicas neles, encontradas em Arad, no sul de Israel. Estas foram inscritas na segunda metade do 7º século a.C. Uma delas era uma carta pessoal a um homem chamado Eliasibe. A carta começa assim: Ao meu senhor Eliasibe, que Jeová peça a tua paz. E termina: Ele mora na casa de Jeová. Esses textos não estão na Bíblia, mas também contêm o nome de Jeová. Em 1975 e 1976, arqueólogos que trabalhavam em Negeb descobriram uma coleção de inscrições hebraicas e fenícias sobre paredes de estuque, grandes jarras de estocagem e vaso de pedras. As inscrições excluíam a palavra hebraica para Deus, o tetagrama, bem como o nome de Deus escrito naquela forma daquela época, YHWH, em letras hebraicas. Na própria Jerusalém, foi descoberta recentemente uma pequena faixa de prata enrolada, aparentemente datada de antes do exílio babilônico. Os pesquisadores dizem que, quando foi desenrolada, encontrou-se escrito nela o nome de Jeová em hebraico. Esta fonte está alistada lá na Biblical Archaeology Review, de março e abril de 1983, na página 18. Outro exemplo do uso do nome de Deus encontra-se nas chamadas cartas de Lax. Essas cartas, inscritas em cacos de cerâmica, foram encontradas entre os anos de 1935 e 1938, nas ruínas de Lax, uma cidade fortificada que aparece com destaque na história de Israel. Parece que foram escritas por um oficial num posto avançado judaico, a seu superior, chamado Ioash de Lax, aparentemente durante a guerra entre Israel e Babilônia, perto do fim do 7º século a.C. Dos 8 cacos legíveis, 7 iniciam a sua mensagem com uma saudação assim: Que Jeová faça meu senhor ver esta temporada com boa saúde. Ao todo, o nome de Deus ocorre 11 vezes nas 7 mensagens, indicando claramente que o nome de Jeová era usado cotidianamente, perto do fim do 7º século a.C. Até mesmo governantes pagãos reconheciam e usavam o nome divino ao se referir ao Deus de Israel. Assim, na pedra moabita, o rei Mesa de Moabe jacta de suas façanhas militares contra Israel e, entre outras coisas, diz: Quemos disse-me, vai, capture Nebo de Israel. Assim, saí de noite e lutei contra ele desde a alvarada até o meio-dia. Capturei-a e matei a todos. E eu trouxe de lá os vasos de Jeová e os arrastei diante de Quemos. Ou seja, o nome de Jeová estava presente até mesmo entre os inimigos do povo de Jeová. Com referência a esses
usos não bíblicos do nome de Deus, a Theologistes Virbes, é um nome alemão que eu não sei falar muito bem, mas que significa Dicionário Teológico do Antigo Testamento, no volume 3, na coluna 538, diz assim: assim, umas 19 evidências documentárias do tetragrama na forma JHWH atestam neste respeito a confiabilidade do texto massorrético. Pode-se esperar mais, acima de tudo, dos arquivos de Arad. Ou seja, até mesmo a história dos inimigos do povo que adorava o nome Jeová atestam que o nome dele é Jeová. O nome de Deus não foi esquecido. Esta familiaridade com o nome de Deus e seu uso continuaram até os dias de Malaquias, que viveu uns 400 anos antes dos dias de Jesus. O livro bíblico que leva seu nome, Malaquias, dá grande destaque ao nome divino, empregando-o ao todo 48 vezes. Com o passar do tempo, muitos judeus passaram a viver longe da terra de Israel, e alguns não mais podiam ler a Bíblia no idioma hebraico. Assim, no 3º século a.C., deu-se início à tradução da parte da Bíblia então existente, o Antigo Testamento, conhecida como é hoje, para o grego, o novo idioma internacional. Mas não se negligenciou o nome de Deus. Os tradutores o retiveram, escrevendo-o em sua forma hebraica. Cópias antigas da Septuaginta grega, preservadas até hoje, confirmam isso. Qual, no entanto, era a situação quando Jesus esteve na Terra? Como podemos saber se ele e seus apóstolos usavam o nome de Deus? Isto é o que nós vamos ver na próxima live. Boa tarde.